bem-vindos a mais um Energy Bites, o podcast by Shire Sports. E é com enorme prazer que tenho aqui comigo hoje o Tunha Dlame, campeão europeu de futsal e um atleta que me dá um enorme orgulho. Temos aqui muitos pontos em comuns. Crescemos, apesar de não perto um do outro, mas ou sem nos conhecermos, melhor dizendo, crescemos no mesmo sítio. Andámos pelas mesmas ruas, pelos mesmos campos e nunca nos cruzámos. Já viste como é que é a vida? É mesmo. E Tunha, Mais, estamos aí. muito obrigado por teres aceito aqui o convite. Pá, é mesmo um enorme prazer e uma enorme honra ter aqui atletas que eu considero referência, que têm histórias interessantes e que podem ser uma motivação para outros também. Tunha, crescemos ali na zona da Ameixoeira. Eu vivia no Lumiar, na Cruz Vermelha. Tu vivias na Quinta Grande, um bocadinho mais acima. Não, eu Depende da perspectiva. vivia e vivo na zona da Calçada de Carris, é um bocadinho cá ok. para baixo. Ali a Meixoeira é aqui o meio entre a tua zona e a minha, onde um dos campos onde eu comecei a jogar era mesmo aí na Meixoeira. Então somos da mesma zona, mas só que, como tu dizes, nunca nos cruzámos, ou então cruzámos, mas Depois pequeninos também não sabemos dizer. pois, é É verdade. curioso, e agora que falas aqui, temos aqui um ponto intermédio, mais do teu lado que do meu, em comum, que o primeiro era o Inter do Desvio. Isso. Ambos fomos atletas do Inter do Desvio, foi o meu primeiro clube. Isso. Eu, quando comecei a competir no atletismo, apesar de andar na escola de atletismo da Ameixoeira, o primeiro clube que nós tínhamos para competir era o Inter do Desvio. Qual é que eram as tuas memórias daquele espaço, daquele café, né? Que aquilo acabava por ser assim um buraquinho, É isso. mas que tinha muita história, e eu lembro-me de ver muitos troféus, muitas fotos, muitas provas de que havia ali muito desporto. Lembras-te disso? Lembras-te dessa... Dali da sede, vagamente. Lembro-me do sítio, lembro-me que por vezes tínhamos que lá ir, mas onde jogávamos era ali no campo do Quarto Graça, que era o campo do Inter do Desvio. Tínhamos um equipamento característico que era as listas do Inter, azul e preto, e foi aí que mais ou menos comecei a jogar, porque joguei sempre na rua. Ia sempre atrás do meu irmão, que era mais velho, 4 anos mais velho, e aí foi quando começou a minha aventura no desporto. Por isso é um clube que me diz muito, porque foi o início de tudo. É verdade, isso tem sempre um impacto muito grande, mesmo comigo. Eu lembro da minha primeira experiência de desporto e de comunidade desportiva, digamos assim, era aí. E a sede, eu tenho vagas memórias, porque nós, depois das competições, para além de nos encontrarmos lá sempre, havia sempre aquele ritual que até é mais do futebol do que propriamente das outras modalidades, que era no final das competições íamos lá e tínhamos sempre lá a sandes mista e o sumo para comer. Isso é mítico, isso é em todos os clubes, e lá não foge à regra. Foi aí também que por exemplo, agora no clube onde eu jogo, cruzo-me, porque ele vai lá jogar com amigos lá no pavilhão, e cruzo-me com uma das pessoas que jogou comigo lá. Então está sempre presente, porque também vive lá perto, só que nunca mais lá fui, não sei como é que está, por isso, mas como te disse, foi o meu início no desporto, no qual dou muito valor, porque foi aí que eu comecei a relacionar-me com outras pessoas enquanto equipa, não jogar na rua, que é mais salvação individual, como se diz, é bola Claro. no pé e siga, e isso é muito bom também, faz falta. Mas foi aí que eu tive a noção de como jogar em equipa, como relacionar com outros dentro de campo, num balneário, fora disso também. E depois tinha amigos, o que eu gostava muito, por isso...
Antes de fazer esta próxima pergunta, queria saber se achas que isto são esses pequenos pormenores têm realmente impacto na influência que depois o desporto tem sobre nós? Porque eu sentia, e à medida que a minha carreira foi avançando também, e se foram perdendo essas pequenas coisas, eu sentia que, se calhar agora de uma forma mais consciente, sentia que eram naqueles momentos em que nós nos, sei lá, criávamos aquela ligação sentimental ao clube. Pá, não era pelo maçãs e pelo sumo, mas pelo convívio, a própria história que se ia conhecendo, as pessoas que faziam aquilo tudo possível. Achas que esses pequenos pormenores acabam por ter um impacto muito grande naqueles que se convencem realmente a fazer uma vida no desporto, ou são só daquelas coisas que acontecem que estão ali só? Pá, eu acredito muito, na minha forma de ser, acredito muito que a convivência fora do campo, acho que faz todo o sentido e, por exemplo, os balneários, quando são coesos, nota-se naquela parte do sofrimento, nota-se que damos sempre mais um bocadinho porque estamos ali a lutar por uma pessoa que gostamos, uma pessoa que relacionamos fora dali, não só dentro de campo, percebes? E esses momentos fora campo eu gosto muito, incentivo nos clubes quando passo, quando não tem essa rotina de incutir tais coisas, porque acho que faz todo o sentido, porque tirando o campo nós vamos ser atletas, colegas, podemos ser futuramente amigos, Sim. mas lá dentro precisamos disso, percebes? Precisamos de nos relacionar, porque ao fim de tudo nós relacionamos como fosse uma família, porque chateamos, vibramos, ganhamos, perdemos, choramos, rimos, por isso também faz disso uma família, percebes? Uma curiosidade que eu tenho em relação à questão dessa vida de balneário, e nos dias de hoje ouve-se muito sobre as tais maçãs podres do balneário. Como é que uma pessoa tem um impacto, pode ter um impacto tão grande dentro do balneário ao ponto de baixar em performance, ou sei lá, ou a equipa não funcionar como um todo? Tu que estás lá por dentro, porque nós não temos balneário, o nosso balneário é completamente diferente. Sim. Do desporto onde eu vinha, havia muito essa componente da equipa, mas mais motivacional, aquelas palestras iniciais. Mas agora a vida dentro do balneário, qual é o impacto que essas tais maçãs podres, como ficou imortalizado cá em Portugal em relação a um grande jogador, um, como é que tu vês isso, e consegues-me explicar o impacto negativo que isso traz quando não existe essa coesão do balneário? Como é que eu ia te dizer? Eu não me relaciono bem quando existem essas tais pessoas, percebes? Porque eu sou uma pessoa muito transparente nas emoções. Eu, se não gosto de uma pessoa, gosto de que não é que chegar nessa pessoa e dizer, olha, não gosto de ti, ponto. Não é isso que eu faço, mas certas atitudes que tenham dentro de campo ou fora de campo, que irá prejudicar o nosso balneário, eu sou apologista de falar ali dentro, percebes? E Claro. resolver as coisas para que as coisas não escalem. Eu acredito que tenha impacto na performance, como tu dizes, negativo, porque há pessoas, né? Há jogadores que fora daquele contexto do jogo vão falar com treinadores porque querem jogar mais do que um, porque às vezes têm relações com os treinadores fora dali, e depois os treinadores às vezes escolhem o A porque é amigo, não o B que está melhor, percebes? E às vezes falar mal de um e de outro cria ali uma certa revolta que depois vais sabendo das coisas que se passam. E às vezes há pessoas que não conseguem expressar isso, então retêm e depois ficam naqueles dois mundos. Como é que eu vou falar com ele, como é que desabafo, mas se eu não faço isso fica para mim, e depois dentro do jogo nota-se
Tu estás com coisas de Com pensamentos. pequenas pensamentos. Então, mas não há meritocracia no futsal. Eu acho. Os melhores deviam de jogar sempre, não é? Eu Eu percebo acho que isso. independentemente das relações pessoais, pá, quem for o melhor, eu acho que todos ganham com isso. Eu Como é que acho, vocês, eu acho isso é o que devia ser, percebes? Sim. É o que devia ser, mas isso não existe, na minha opinião. Porque existe uma parte que é por mérito, durante a semana. Mas depois há outras componentes que é. Imagina, se tu és o melhor jogador, se tu naquela semana tu não tiveste bem, mas és o melhor jogador em que marca, em que és influente na equipa, ele vai ter que meter, não é? Tá bem, mas isso é na perspectiva do melhor jogador que acaba sempre por ser desequilibrador e por isso é que é considerado. Agora, há aqui questões que, pronto, que se levando. Eu também vivi algumas dessas questões. Às vezes, nem sempre o melhor é o melhor para determinada posição ou sei lá, componentes, não sei, que estejam associados ao adversário ou tudo mais, ou mesmo o próprio resultado que é preciso ter. Eu experienciei isso uma vez quando joguei no CAC, que era na Pontinha, que na altura era um clube satélite do Benfica, e nós estávamos lá a jogar e havia o diretor de lá da formação, o filho jogava no meu escalão, só que o filho não tinha qualidade para jogar no 11, não tinha, mas só que jogava. E nós percebíamos, percebes? Eu por acaso também joguei futebol, tive treinei no Damaiense, treinei no futebol Benfica e principalmente no futebol Benfica eu também vivia muito essa situação, que era sempre. Por isso do mérito não existe, percebes? Eu sei que há treinadores que levam isso à regra e que eu acho que faz todo o sentido, né? Porque eu sou um jogador que gosta muito de treinar, gosto muito da semana de treinos e para dar um exemplo, houve um ano que eu joguei no AMSAC, que é uma equipa ali em Santo António. Um dos jogadores que estava à minha frente, eu era mais novo, obviamente. Um dos jogadores, que era uma pessoa que era ainda amigo e é amigo do meu irmão, era mais velho, mas só que ele marcava muito, jogava muito bem. Durante a semana também jogava, etc. Só que eu nunca jogava, nunca. Eu, se for ver os jogos que fiz o ano inteiro, se calhar dá uma parte, se calhar. E houve vezes que ele não estava bem, só que eu não jogava. Não estou a dizer aí que seja porque ele é um influente ou não, porque era influente ou porque era amigo do diretor, não tem nada a ver, mas ali a parte do mérito de que, ok, durante a semana ele esteve bem, ele tem que jogar, mas só que depois há outras componentes que fazem um treinador pensar, ok, ele tem que jogar, mas ainda é miúdo, não tenho coragem de o meter, ok, será que me vai prejudicar no jogo? Ele está bem, ou mesmo que ele não esteja bem, ele vai decidir num jogo, num lance ou outro, percebes? Por isso eu comecei a ver cá, mas só que eu desde o início do ano até ao final do ano, uma das coisas que às vezes eu tento incutir nos mais jovens que vou apanhando neste meu trajeto é que nunca deixei de treinar, nunca deixei de. Não faltava um treino, nunca deixei que isso me afetasse enquanto jogador, percebes? Ok, que tinha as minhas revoltas interiores, né? Porque quero jogar, mas sempre uma das coisas que me ajudou muito a ultrapassar isso é que era muito, muito justo nas coisas que era. Ele está bem, ele é melhor, tem que jogar. Ponto final, percebes? Eu consigo analisar percebendo isso, percebes? Porque se eu for achar sempre que sou melhor que os outros e achar que tenho que sempre que jogar, acho que isso deixava um bocado mais revoltado e não conseguir ultrapassar essa parte. Então foi uma das estratégias que usava para que conseguisse ultrapassar e estar lá sempre. Eu, como disse, eu gosto de sempre treinar, gosto de estar sempre no red light. Por isso, sei que tu és um influente dentro do balneário, és o motivador nato, e tens muita influência sobre os mais jovens, também referes muitas vezes isso, sempre que falas. Quantos jogadores é que tu já salvaste? Tens noção disso? Quantos é que... eu falo muito em salvar, mas de forma a brincar.
Mas às vezes sabemos que temos influência sobre os mais novos. E a minha pergunta é se tu achas que tens conseguido motivar e passar um bocadinho aquilo que é a tua alma para os mais novos, e de que forma é que tu vês isso, essa evolução, de que forma é que tu vês isso depois também a nível desportivo, por parte disso. Já referiste noutras ocasiões que nem sempre foste uma pessoa disciplinada. Mas a partir do momento em que tornaste disciplinado, também a tua performance e a tua forma de estar no desporto mudaram. Isso é um exemplo também para os mais jovens? Sim, acredito que sim. Percebes? Eu quando falo, eu não te consigo dizer em números, porque eu também não me preocupo com isso, porque faço as coisas. Às vezes basta salvar um, né? Isso para mim é um troféu, obviamente. Posso tê-lo feito, mas eu não sei. Mas aquilo que eu gosto e tenho sempre para mim é obrigatório fazer isso, que é eu na minha vida enquanto atleta tenho uma bagagem, uma experiência que é minha, o meu percurso, percebes? Então eu acho que naquele meu percurso, naquilo que eu aprendi, eu vou extrair aquilo que eu acho que uma pessoa, um jovem, precisa para dar o passo em frente. Porque eu fui um atleta de uma mãe que tinha que sustentar dois homens e que não teve a capacidade de decidir por nós, por onde ir, por o que fazer. Dava-nos aqueles conselhos, tipo, não faças. Mas Claro. depois, dentro de campo, nós precisamos de uma pessoa que nos ajude, né? Se for às vezes um pai que nos ajude, que está mais dentro do futebol, e que diga, olha, não faças isso ou faz aquilo, acho que devias ser mais, motivar-te mais, acho que devias ter outras perspectivas das coisas, mas para saber, para ajudar a lidar com certas situações, porque nós nem sempre estamos a ganhar e temos que aprender, percebes? A lidar com o insucesso. Então é mais ou menos isso. E eu gosto de passar essa mensagem para os jogadores mais jovens, de lhes corrigir bastante, porque eu gosto muito de corrigir os detalhes, percebes? Porque o resto é o treinador que o faz, eu não me passo por cima de nenhum treinador. Eu dou a minha opinião para lhe ajudar o jogador, enquanto os júniores, às vezes júniores vão jogar nos clubes séniores, vão treinar connosco, aí eu gosto muito, muito mesmo de os ajudar. Só que às vezes tens A que veia saber. de treinador aí está a começar a vir ao de Não sei, cima. não, isso se calhar, não sei, não te posso Eu dizer. sei que tu dizes que não, mas Posso se calhar ser um bom adjunto, percebes? Que é ajudar, porque um adjunto, o principal é um treinador. claro, E depois tens, que é o que lidera, que é o que diz o que temos que fazer. transmite a taticamente. mensagem. E depois o adjunto é mais aquele jogador, é mais a pessoa que está mais ligada aos jogadores. Claro. Aquele que às vezes Mais proximidade. mais desabafamos. Por isso, quando há jogadores, quando há clubes que têm um treinador adjunto que é mais ligado aos jogadores, eu acho que os resultados disparam, percebes? Porque às vezes não queremos ou não temos tanta abertura para dizer a um treinador principal o que fazer no meio Sim. do jogo, e depois num adjunto é aquela pessoa que transmite a nós mensagem. desabafamos, ele depois filtra e depois diz ao treinador, olha, o que é que achas, não sei o quê. Isso para mim eu acho que é benéfico, percebes? Só que às vezes há pessoas que, como te disse há bocado, eu sou um jovem, se tu me estás a dizer, se eu não aceitar a tua opinião, depois aí é que depende, Fica difícil. eu dou, percebes? E depois eu tenho aquela parte paterna, mais ainda dá-me de eu querer ajudar, do tipo, Claro. eu tenho aqui uma criança, né? Às vezes miúdos de 18, 17, 19 anos que vão jogar comigo e treinar comigo, eu sinto-me responsável por obrigação, eles, percebes? é. Eu quero-lhes ajudar porque eu acho que eles podem lá chegar pela qualidade, percebes? Então pronto, mas às vezes há uns que não gostam. Sim, mas isso é como tudo. Já referiste várias vezes e é uma coisa que é recorrente na tua maneira de falar, a questão da família. Até fazes uma homenagem às mulheres da tua família É isso? com o Dlame na camisola. É um pilar muito importante para ti? Sem dúvida alguma. Eu fui criado numa família muito unida mesmo, embora
estejamos longe. A minha família é de Cabo Verde, mãe de São Vicente, pai de Santiago, e a minha família está toda em Cabo Verde, Holanda, França, Luxemburgo. Mas quando as coisas, às vezes, tragédias, infelizmente, acontecem, há sempre aquela união. unimos logo. Aquela característica do cabo-verdiano, que é mais um ponto que nós temos em comum. Isso. E há coisas que a minha mãe fez e as minhas tias fizeram, que foi, todos os verões, nós vinhamos, por acaso aqui perto, que é aqui na costa. Uma tia minha tinha uma casa, ainda tem, uma casa enorme, então toda a gente vinha dos países para cá e nós convivíamos todos durante o mês de agosto, ou julho, ou junho. E é isso que fez com que eu crescesse com os meus primos, e perceber que uma família é isto, Claro. união, percebes? E tive uma mãe que me filtrou todas as coisas más da família, porque todas as famílias têm coisas más, obviamente, e quesílias, etc. E aquilo ficava fora. A minha mãe filtrava isso. Só as coisas boas. Eu percebi até hoje que há muita coisa que eu não soube, mas ela filtrou e só soube as coisas boas, o que é bom, percebes? Sim. E é isso que eu gosto disso, percebes? E eu tenho agora, tenho 2 filhas e um filho e uma mulher, e esse seio familiar para mim é importantíssimo. Por isso é que ponho-as nas costas, e agora tive que acrescentar o Diego, que é o D. E, porque faz todo o sentido, percebes? Porque quando acontece alguma coisa de mal, eles estão lá. Eu quando chego a casa, eles estão lá. E quando há uma coisa de bom, eles também estão é lá. com quem partilhas. Só o Diego é que não viu o europeu, só a Alicia, e a minha mulher ia-me mandando vídeos dela na televisão a ver, o que é bom. O Diego não viu, só me viu agora quando fomos campeões da segunda nacional. Sim. Eu fiz questão que eles estivessem lá, porque se calhar foi o troféu que eu ganhei, se calhar é o último, não sei, não faço a mínima, espero que não, mas fiz questão que eles levantassem a taça comigo, percebes? Isso é ótimo. Eles estiveram lá e isso vai-lhes ficar na cabeça, é isso que eu quero. Ainda dentro deste contexto familiar, eu sei que tiveste um tio que foi jogador de futebol profissional. Ensinamentos que ele terá deixado que tu levas. Também sabemos que o impacto da família é muito grande, mas muitas vezes a nossa família mais próxima não tem o know-how, né? Não está por dentro. Agora, o conhecimento de um familiar que já é forte, já pode ser muito influente, ainda mais de um jogador profissional. Como é que tu cresceste, ou quais foram os ensinamentos, qual foi o legado que ele te passou para também tornares o jogador que tornaste? Ele passou-me algo sem saber, que era a conduta, porque quando eu o conheci, ele já era treinador. E depois vim a saber muita coisa quando ele depois faleceu. Que é, quando ele faleceu, eu depois questionei muitas outras pessoas que estavam, pessoas mais velhas. Às vezes, por exemplo, eu fui para o Belenenses e em conversa dizia: olha, eu sou sobrinho de uma pessoa que jogou cá, que era o irmão do meu tio, no Belenenses. Ele disse: quem? Esse o Alhinho. O Alhinho? O irmão do Carlos Alhinho. Eu disse: sim. Eu percebi: ok, esta pessoa sabe. Então dizia: ok, vou-lhe perguntar para saber tais coisas. Sim. E ele era por aquilo que a minha mãe e a minha família ia-me passando, é que foi um jogador íntegro, com compromisso, era um atleta. Ele, por exemplo, uma das coisas que ele não gostava que acontecesse era seres uma pessoa que pudesses obter alguma coisa com cunhas. Esquece, não tem como. O meu irmão e o meu primo foram para a Académica de Coimbra porque ele jogou lá e tinha uma relação com esse clube, em que quando eles foram para lá, antes deles irem no caminho, ele disse logo: a única influência que vocês vão ter da minha parte é eu conseguir o tal treino. Depois disso são vocês. Eu não vou estar a dizer ao treinador que ele tem que pôr-vos a jogar ou que vocês têm que ficar no clube, etc. E é assim, isso eu levo para a vida, porque eu também revejo muito nisso. Eu, para entrar num clube, tem que ser com qualidade.
o treinador ou a pessoa que decide tem que gostar de mim porque eu sou bom, não porque eu sou pai do A, do B, do C. Não, Claro. esquece. Isso eu não. Eu também. Eu atualmente, se calhar, posso. Imagina que um dos meus filhos queira ser jogador ou eu tenho influência para que ele consiga estar dentro de um clube. Eu não vou dizer que não vou ajudá-lo. Óbvio que vou ajudá-lo porque sou pai, né? Mas aquilo que eu não vou fazer é influenciar com a minha influência com que ele fique. Com que ele Não, fique. esquece Sim, isso. meritocracia, eu acho que é. Entra, vai à tua vida. Eu acho que a meritocracia no desporto não tem o papel que devia ter. Aliás, em toda a sociedade. Na nossa sociedade, infelizmente, o mérito às vezes não tem um impacto e influência que devia ter. Mas no desporto é gritante, muitas vezes. Muitas vezes os resultados das equipas não são os melhores porque os melhores não estão em campo. E isso tem um impacto muito grande. Ainda agora para tornar as coisas um bocadinho mais leves, uma frase que eu vejo muito associada, não diretamente a ti, mas algo que vem de ti, que é: bom dia, meus seguidores. Essa é... A tua filha é linda, pá, Obrigado. tem um sentido de humor incrível, incrível. pá, e acho uma piada enorme. Acho uma piada enorme. Ela começou com aquilo desde criancinha. Ela pegava no telemóvel porque ela foi muito expressiva desde bebê, percebes? E ela pegava e dizia: olá, meus seguidores. Eu disse: olha, ela pegava no meu telemóvel, fazia os vídeos e disse: olha, então começas a fazer tu as tuas coisas e fazes. Eu na altura eu ensinava, metes aqui, faz, etc. Agora ela pega no meu telemóvel, entra dentro do carro, já me está a pedir, dá. Que é para lhe dar, ela faz o seu vídeo. E há pessoas às vezes como que na rua que eu nem as conheço, não faço a mínima ideia quem sejam, e dizem: tens uma filha incrível, lá meus seguidores, e diz isso. E depois às vezes quando eu estou em eventos em que ela está lá, eles não querem saber de mim, dizem: lá meus seguidores, ficam a gozar com ela e não sei o que. Ela depois fica e diz: olha, estás a ver, tens aí muitos seguidores, não sei o que. Eu começo-me a rir imenso porque ela e depois o Diego. Agora tenho o Diego em que quando às vezes ela está a fazer o vídeo, quer-lhe estragar o vídeo e começa a falar coisas à toa, não quer falar nada, depois começa-me a perguntar coisas. A minha mulher tipo lá para a frente só para fazer barulho. E depois quando a Alicia desliga dá-lhe uma dura, disse: oh Diego, fogo, sempre a mesma coisa, não sei É aquela horrível, guerra de irmãos. Incrível. É aquela guerra de irmãos. Sem dúvida, porque depois eu a deixo, que é a primeira a deixar na escola, depois ele chora a dizer que ela foi embora. Que era mano. Mas é uma rapariga que ela a ser gravada é incrível. Não, ela mas olha, estamos ali, criar um pivô, pá. um canal do YouTube para ela, porque quem ela está sempre a cansar. Tens ali uma apresentadora, quem sabe, um dia se calhar tem que vir aqui fazer uma entrevistazinha. Para mim, que seja. Ela, quando nós fomos uma vez ela está numa agência que é da Next e nós conseguimos um trabalho. Eles conseguiram um trabalho. Nós fomos ao casting lá que era da Vinted, só que era o crew todo era da Holanda. Então aquilo era para a Polónia, França, Bélgica, Holanda e mais uns países. Então ela quando foi, ela ficou. Depois quando foi, eu disse-lhe assim, antes dela começar, porque eu estive lá com ela desde as 6 da manhã até 6, 7 da tarde. Aquilo foi o dia todo. Eu estive lá à espera que ela fizesse aquilo tudo. E havia uma menina com uma afrozinha lindíssima que era para fazer, tipo, quando a Alicia se cansasse, ela fazia. Para substituir, sim. A Alicia era a principal. Eu disse: Alicia, estás a ver aquela menina? Muito gira, não sei mais. Ela assim: ela vai fazer, quando tu estiveres cansada, ela vai te substituir para fazer, só para tu saberes quem é que é. Não gostou. O que é que eu lhe disse? Não, ela não me disse nada. Concorrência, disse, competição. O que é que ela disse? Disse: espera aí, nunca se cansou, nunca. Claro, ela fez tudo, tanto que houve lá um take que é de trás, depois nota-se que não é ela, que é a outra menina. Mas foi uma menina em que eles depois no final chamaram-me e disseram: olha, houve takes aqui que nós fizemos em 2 takes, um take, porque ela foi mesmo incrível. Só houve um que ela depois que assustava-se, que ela tinha passado no meio de uns pomos. Que eles puseram lá milho que era para passar, aí ela tremeu um bocadinho. Porque eles faziam barulho, estás a ver? Que é para os pomos irem quando ela estava a ver para fazer uma gravaçãozinha. Sim. Mas tirando isso, esquece. Lindíssima. O pessoal estava lá e ela, por isso é que eu gosto.
disso, percebes? Eu acho que ela tem qualidade, Tem qualidade. É para isso. apostar, é continuar. Sim, 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 sim. E tu achas que vais ser daqueles pais que vai insistir para que os miúdos pratiquem desporto? Sem dúvida. Achas Sem que dúvida, sim? sem dúvida. Mas competitivo mesmo? Tens mesmo aquela ideia Imagina, de serem profissionais do desporto? eu não te vou dizer que não vou ser, percebes? Mas pá, eu sou uma pessoa muito competitiva. Uhum. E quando eles quiserem escolher, eu não decido nada de que desporto queiram seguir. Uhum. Eu vou incutir com que eles façam desporto, Desporto, certo. seja ginásio, seja o que for, um Uhum. desporto qualquer. Uma atividade física, para que não sejam sedentários, para que Claro, tenham uma qualidade de vida e percebam que aquilo faz parte e faz todo o sentido na vida para nos dar uma longevidade e teres uma vida saudável, percebes? Uhum. E eu acho que no dia que um deles decidir ser atleta imagina, de natação, de futebol, de vôlei, o que for, Uhum. comigo vai levar. Vão dar, a Vai sério. levar porque Não, eu não pergunto lixado, mas para perceber para que tipo, a partir perceberem do que momento em que têm tu me que, dizes assim, olha, claro. quero ser atleta, então vais ser um atleta, percebes? Porque eu fui as duas coisas. Eu não fui um atleta, sendo um atleta, e fui um atleta. Claro. Por isso, eu sei, eu tive nesses dois mundos, Sabes percebes? qual é o benefício da especialização e do foco logo desde o início? Eu pergunto isto porque eu também tenho 2 filhos, e a minha ideia inicial foi não os pressionar para o desporto, porque é muito fácil nós cometer. Eu acho que é um erro que haja aquela coisa inicial de têm que praticar desporto e têm que ser bons e têm que. Eu optei por uma forma de estar um bocadinho diferente. Tanto não tenho qualquer influência na escolha desportiva dos meus filhos. A minha filha faz karaté, o meu mais pequeno, que tem 4 anos, também foi para o karaté inicialmente, mas fartou-se ao fim do mês, disse que não gosto disto. Eu, pronto, está tudo bem, vamos fazer o que vocês quiserem, porque acho que essa especialização precoce, e quando eles têm pais que foram desportistas, cria, se calhar numa fase inicial talvez não, mas depois ao longo da vida deles cria ali uma pressão diferente e uma pressão que eu não acho que seja benéfica para eles, mas sou da mesma opinião que tu, que eles têm que praticar algum tipo de desporto, nem que seja só para evitar o sedentarismo e mesmo para terem mais uma nesse melhor sentido, qualidade de percebes? É vida, mais para nesse terem uma melhor sentido. qualidade de vida. Não vou ser daquele tipo de pais que fica atrás, imagina, na bancada a dizer que tem que fazer aquilo, ou criticá-lo, ou dizer, olha, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que ser aquilo, ou tens que ser... Não, esquece. Que infelizmente é uma Isso não, realidade. não, isso não. Nesse sentido, vou deixá-lo ir e perceber se a minha presença é benéfica ou não. Exatamente. Ao perceber isso, se for benéfica, fico lá. Se não for, fico... Pá, tenho que arranjar outra estratégia ter para essa estar noção. lá sem ele perceber, Muito percebes? importante. Mas vamos ver, eu não sei como é que... Até agora eles só fazem o desporto escolar. Percebes? Tirando isso, não sei. Isto tudo para introduzir aqui um bocadinho também a tua relação com o teu irmão. Eu sei que ele teve um impacto muito grande também na tua vida e na tua vida como desportista. Fala-me um bocadinho de tu ser o mais pequenino e estares a jogar com ele e todas as vossas aventuras desportivas. O meu irmão foi que a minha mãe divorciou-se do meu pai enquanto eu estava na barriga da minha mãe e eu cresci só com eles dois. Depois tinha uma tia minha que ia para lá, que tem os meus sobrinhos, meus primos, que eu relaciono com eles, então, mas fomos só os 3, percebes? Então ele foi como se fosse um pai, percebes? E ele sendo atleta e jogava muito bem a bola, eu gostava de o ver a jogar e gostava de estar sempre atrás dele, não é? Só que depois aquilo que levo aquilo que levo até então foi, eu nunca tive medo de jogar contra quem seja. Fui habituado a jogar com mais velhos sempre. Então, por isso eu gosto de... Por isso é que eu gostava de sempre estar atrás dele, porque já deixávamos jogar. Isso era uma primeira coisa, né?
E depois cresci com uma pessoa que era atleta, uma pessoa com qualidade, teve no Sporting, teve na Académica de Coimbra, teve no Alverca, e teve em clubes em que podia ter dado o passo em frente, percebes? Houve um jogador que entretanto depois foi para o Braga e Benfica já nos séniores, em que era o banco dele, mas só que ele teve algo que, se tivesse o acompanhamento necessário, teria tido um desfecho completamente diferente do que teve, porque qualidade ele tinha e muita. Só que é complicado nesse sentido, porque tem que haver um acompanhamento. Ele com 18 anos, teenager, vai para a Académica de Coimbra, onde era um sítio onde tem universidade, um sítio que tem muita festa, é jogador da bola, a jogar na Académica, tem outro impacto. Depois tens que perceber, tens que fazer decisões, tens que tomar decisões, que é ser um atleta, festas não tem como, percebes? E ele aí não conseguiu gerir bem a situação e depois aí as coisas não correram bem, percebes? Por isso eu acho que ele devia ter tomado outras decisões. Não as tomou porque era criança, pá. Sim, não teve acompanhamento. Quis viver a juventude. Eu lembro uma vez de ter lido uma coisa do Mohamed Ali, que dizia que a parte mais difícil do treino era resistir às tentações fora do treino. Pois. E eu acho que isso é aquilo que define um atleta, Sem dúvida que é quando tu tens a capacidade de abrir mão, de abdicar determinadas coisas que são normais em determinadas idades, mas também é com essa força, é com essa resiliência que tu acabas também por dar o passo em frente e chegar um pouco mais longe no desporto. Tens histórias boas de torneios e de jogar com o teu irmão para partilhar? De jogar com o meu irmão, sim. Eu tenho um torneio que nós fomos no Shannon, que é ali ao pé da Faculdade de Ciências, ali no Campo Grande, em que eles levaram. Eu, óbvio, que ia jogar muito pouquíssimo. Tipo, o meu primo era o treinador, mas não ia jogar porque eram todos mais velhos. Eu só ia. O tempo que fosse jogar era para mim um golo já marcado. Uhum. E fui. O equipamento ficava um bué da grande. E depois, entretanto, eu joguei os jogos todos, fui jogando um tempinho, etc, etc. E depois nós fomos à final, perdemos à final contra uma equipa de lá. E depois no final, quando nós vamos receber os troféus, etc., uma pessoa mítica de Portugal, que é um jogador que agora é diretor da federação, que é Humberto Coelho, deu-me uma medalha de mérito. E eu nem estava a contar com isso, nem eles estavam a contar com isso. Eles fizeram aquilo porque viram o meu percurso, viram como é que eu era. Eu estava assim, eu tinha qualidade, não tinha receio, ia a todas as bolas, a reação à perda da bola era incrível. Então eu era tipo maluco. Eu, quando perdia a bola, tinha que recuperar logo. Sempre tive essa. E o meu irmão, que sempre me levou para esses eventos, para torneios, para jogos na rua, tudo. E quando eu ganhei isso, fiquei contente, porque a minha mãe ainda conta essa história. E essa história é engraçadíssima, é interessante, porque passado uns anos ganho um europeu, e uma das pessoas que me deu essa medalha de mérito estava lá presente, acompanhou-nos e presenciou essa coisa, percebes? E ele lembrava-se disso? Então não se lembrou, porque é normal, foi passado não sei quantos anos, verdade? Eu era uma criancinha. E eu lembro depois, quando nós ganhámos, entrámos no autocarro, ele já estava lá à frente, e eu fui lá contar-lhe a história, e ele gostou, ele ficou emocionado, porque é uma história interessante, percebes? Passar tantos anos, eu dou uma medalha de mérito a uma criança que foi jogar, depois, passados uns anos, essa mesma criança ganhou um europeu, e eu estou no mesmo sítio, estamos no mesmo sítio. Uma eu dei, a outra presenciei porque estive a acompanhar a seleção de Portugal. Isso é forte, isso é muito forte. Muito bom. Olha, e os teus ídolos? Quem são os teus ídolos no futebol? No futebol? No futsal, vamos começar pelo futsal.
Mas ídolos em que sentido? Os teus ídolos, quem são aqueles jogadores que tu olhas, reconheces talento e que tu se calhar ambicionavas a ser? Se calhar entre o que tu reconheces talento e aqueles que tu ambicionavas ser igual, se calhar há aqui uma diferença muito grande, mas ainda assim... Eu vou dividir isso, que é aqueles ídolos que eu tenho enquanto jogador. Um deles ainda joga, que é o Ferrão, que para mim é um dos melhores pivôs que eu vi jogar até hoje, e tive o prazer de jogar contra na seleção, quando jogámos contra o Brasil 2 vezes. Mas depois eu digo dividir porquê? Porque há outras partes, há outra parte de ser que eu adoro as pessoas, e pelo trajeto, por isso é que eu chamo um ídolo, pelo trajeto, pelo aquilo que ele é desde o início até ao final. E é de umas pessoas que eu tenho como melhor amigo, que é o Pani, por causa do percurso dele, percebes? Daquilo que ele ganhou até hoje, daquilo de onde ele veio de Cabo Verde, de Tarrafal, uma família sem muitas condições, mas que depois agora, na minha opinião, e acho que é a opinião geral, tornou-se o melhor ala direito português, percebes? E é um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. Eu digo da história, que é para mim algo incrível, percebes? E aquilo que ele conquistou e aquilo que ele ainda pode conquistar, e acredito piamente que irá conquistar, percebes? Isso do melhor do mundo, sim, também, porque podia ter sido, porque ele teve um impacto inacreditável numa competição que ele podia ter sido escolhido o melhor do mundo nessa, mas não foi o Ricardinho. E depois, nesse ano, houve uma escolha que foi o Ferrão, que eu disse, para mim, mas eu acho que foi injusto, porque tinha que ser o Pani, não tinha como, mas vale o que vale, quem está lá escolheu, segue, mas toda a gente, foi geral a indignação, porque tinha que ser, percebes? Por isso é que eu estou-te a dividir isto em uma pessoa apenas, porque senão tinha muitas pessoas em que pudesse cá encaixar, mas digo de uma pessoa por causa, pela pessoa, pelo atleta, pelo trajeto que fez, e outra pela admiração que tenho enquanto jogador e pela qualidade que tem, percebes? Por isso é que eu vou dividir isso. Depois, em termos gerais, ídolos no desporto, tenho o meu tio, percebes? Que é uma lenda, que é dos melhores jogadores da história de Cabo Verde, e eu fico contente por ter uma pessoa dessas na família, percebes? E pronto, e essa é por isso é que tenho uma das caneleiras que eu tenho, ele está lá, e porque faz todo o sentido, porque ele teve impacto na pessoa, no atleta que eu sou hoje. Teve muito impacto, percebes? Porque idolatrei-o. É uma pessoa que eu vi o percurso enquanto treinador, vi as escolhas que ele tomava porque não queria, porque tinha que ser por mérito, porque tinha que ser pela qualidade, e não por cunhas, porque senão ele tinha vindo treinar aqui em Portugal e não quis vir porque não gostava da conduta. Mas é uma pessoa que eu admirei bastante enquanto selecionador, e depois enquanto jogador, as histórias que eu fui sabendo, percebes? Agora, ainda em relação ao Campeonato da Europa, quais foram ali as maiores dificuldades que vocês sentiram? Que aquilo, pronto, já tinham sido finalistas nos anos anteriores, e havia sempre aquela sensação de morrer na praia. Não pairava muito esse estigma, pairava muito esse receio de morrer mais alguma vez na praia, morrer mais uma vez na praia. Eu não sou a pessoa certa para te responder isso. Porquê? Porque eu, se calhar, felizmente não senti isso, porque eu não estive lá, presente nas outras competições, mas eu estive com jogadores que presenciaram, que experienciaram esse sentimento amargo, percebes? Sim, eu faço essa pergunta porque, se calhar até tens aqui tens aqui a possibilidade de fazer essa análise, porque não tiveste nas outras vezes. Isso. E não sentiste a frustração das outras vezes. Isso. Talvez como adepto, sim, mas como jogador, não. E como tiveram lá muitos repetentes, digamos assim, podias também ter aqui uma percepção diferente de algumas inseguranças. Se calhar, imagina, quando nós estamos a perder com a Espanha, se calhar lá dentro, no inconsciente, se calhar os jogadores pensavam isso, percebes?
mas pá, eu que digo-te uma coisa, desde o início do primeiro jogo até ao final, nunca senti tal coisa, nunca senti que fosse que isso tivesse um impacto negativo, percebes? Nunca. Então achas que houve um processo de amadurecimento que depois culminou com a vitória? Sim, porque o Brás é um gênio que nós temos aqui em Portugal, em que conseguiu construir algo que ele admira bastante, que é a família, percebes? Criar um grupo familiar com qualidade que pudesse competir e que fosse unido, percebes? E aquele grupo que nós tivemos foi um grupo inacreditável e que acho que foi o ponto de viragem da seleção, porque antes não estávamos a conseguir ser campeões, mas só que depois disso conseguimos, porque acho que nós conseguimos construir um grupo inacreditável, unido, em que depois lá dentro fazia todo o sentido e quem analisava os jogos dizia mesmo, isto eles têm uma união incrível. Tanto que há uma das que eu acho que é contra a Espanha, eu acho que é o Rivilhos que está a chutar, e estão 3 jogadores ali em frente à baliza, 3 jogadores a fazer um carrinho para um jogador, percebes? E nota-se aí a dedicação, o compromisso entre nós que havia e a união inacreditável que fez com que a gente conseguisse ganhar, percebes? Não estou a dizer que na Espanha não havia isso, eu não faço a mínima ideia, mas o que eu senti é que nós fomos muito mais equipa dentro e fora de campo. Por isso é que fomos campeões, percebes? E isso notou-se logo a seguir, foram campeões do mundo logo a seguir. Quando nós precisámos, o André Sousa ia buscar bolas inacreditáveis, batia no poste, coisas que só vai se tu lutares. Claro, tens de estar a empenhado. sorte procura-se, percebes? Sem dúvida. Não é ficares parado e esperar que a bola bata no poste, não, sorte procura-se. E foi o que aconteceu, porque aconteceu episódios incríveis. Houve lá um lance que o André Coelho, o André Sousa pegou a bola fora da grande área, que era falta, só que não, depois o André Sousa passou para o Bruno Coelho, acho eu, e ele testou, porque eles estavam a fazer 5-4 a Rússia. São esses momentos que percebes que depois no final todas as equipas são campeãs do mundo ou da Europa ou ganham competições, tu vais perceber que nesse processo houve ali momentos em que tiveram mesmo a sorte, percebes? E nós tivemos a estrelinha, isso. faz parte. E essa estrelinha foi construída por causa dessa tal união, percebes? E o Brás agora tem algo que é único, que é uma seleção em que, por exemplo, a pessoa com o mais falo, que é o Pani, quando eu pergunto-lhe, uma das coisas que eu pergunto é como é que está o ambiente? É isso. Porque a minha, para a frente, aquilo que me vai mais preocupar é como é que é o ambiente, percebes? Espero que continue assim, até hoje tem continuado assim. Os jogadores que têm aparecido depois do europeu, uma qualidade inacreditável e que têm se encaixado de forma incrível nessa tal união, então por isso é que estamos a ter resultados. Por isso é que depois fomos bicampeões europeus, fomos campeões mundiais, coisa que antes do europeu era impensável, percebes? Porque qualidade existia. E essas vitórias, que impacto é que achas que trouxe ao futsal em Portugal? Achas que houve uma evolução muito grande, mesmo a nível de condições, contratos, o próprio nível competitivo, o nível do jogo? Achas que melhorou? Achas que cresceu? Eu acho, imaginando, depois do europeu, o que eu achava que iria acontecer era que a nossa modalidade crescesse inacreditavelmente, que a liga fosse profissional, que todos os jogadores fossem protegidos com contratos profissionais, e quando digo todos é todos, porque não é num clube há clubes que podes ter 1 ou 2 jogadores com contratos profissionais, os outros não, percebes? Porque às vezes não lhes convém, porque têm trabalhos fora e depois não querem ter aquela... Sim, a obrigatoriedade de estar ali presos. Mas eu acho que depois do europeu Portugal foi visto de outra forma, normal, né? Campeões europeus. E o impacto que teve na nossa modalidade foi gradual. Eu achava que ia ser mais rápido, mas foi gradual. Mas agora, depois de sermos bicampeões europeus e mundiais, agora estamos a ter uma liga muito competitiva, onde temos um derby, quando tens Benfica e Sporting, um dos melhores jogos, dos melhores jogos, é verdade, que podes ver na modalidade, onde tens agora um Braga
que felizmente o presidente do Braga quis investir na modalidade, e felizmente, e é algo que é muito bom, que é uma equipa que tem agora o seu campo, uma arena inacreditável, onde está em primeiro lugar agora, algo que era impensável há um tempo atrás. Na fase regular conseguiu ganhar ao Sporting e ao Benfica consecutivamente, e eu acho que isso só demonstra que a nossa liga está a caminhar para um caminho bom, percebes? Um crescimento. Agora falta é sermos profissionais, todos, desde o Sporting, Benfica, Braga, até cá abaixo, percebes? Mas, obviamente que não. E lá fora tem havido muitos atletas que têm ido para a aventura mundial, ou seja, jogar em equipas lá fora. Todos sabemos do exemplo do Ricardinho, um grande jogador, um impacto muito grande a nível nacional e internacional também. Mas há mais jogadores que têm tido essa oportunidade. Há mais jogadores que têm ido. Por exemplo, tens agora o Érico que foi para o Barcelona, saiu do Sporting para o Barcelona. Tens o André Coelho que foi antes, está no Barcelona também. Há jogadores que têm esse crescimento, têm essa vontade de sair, porque que conseguem equipas melhores, projetos melhores, equipas de Liga dos Campeões. E isso faz com que antigamente o que eu achava é que os jogadores tinham que sair daqui para que a nossa seleção fosse competitiva, percebes? A jogarem nos melhores clubes. Atualmente eu não acredito, eu não acho que seja tão necessário, porque agora os jogadores que estão cá, se forem jogadores de equipas grandes, acho que conseguem ir a uma seleção como a nossa e depois competir com Espanha, Rússia, Itália, Azerbaijão, Cazaquistão, de uma forma muito uma competitividade alta, percebes? Altíssima, sim. E antigamente não. Antigamente tínhamos um campeonato que não era assim muito atrativo, não era muito competitivo. Então se calhar tinhas que ir para campeonatos mais interessantes, mais competitivos, como a Espanha, como a Rússia na altura, como a Itália, que também na altura era uma liga potência. muito alta. Mas só que agora não. Agora Portugal, eu acredito, tens Brasil e Espanha. Para mim, na minha opinião, tens Espanha melhor. Segundo, temos o Brasil pela qualidade, etc. E a panóplia de jogadores que tem. Sim, e o Brasil, Temos a nossa. vou agora aqui ironizar um bocadinho. O Brasil acaba por ter há o Brasil, né? E depois há o Brasil A, o B, o C e o D. Ou seja, há países que acabam por importar muitos jogadores e naturalizar muitos jogadores brasileiros nas suas fileiras. Eu lembro-me há uns tempos atrás, falaste-me, não sei se era o Azerbaijão ou o Cazaquistão, ou o que era. A Geórgia agora. A Geórgia também, que tinha imensos jogadores brasileiros. Teve problemas agora com os jogadores neutralizados, em que depois perderam os pontos por terem isso, percebes? Eu acho... Há seleções que... eu não quero entrar em que não tem que ser ou que tem que ser. Eu acredito que se uma seleção queira ser competitiva e que os jogadores de lá não lhe dão essa competitividade, acredito que possa fazer importar. Eu acho que... Não achas que era muito mais interessante tem que ser alguém formar? Sim, também. Porque depois estás limitado, é que importas é só para uma geração, percebes? É só para aquela geração. E a formação. Mas isso demora tempo. Então, mas tem que fazer esse percurso. O desporto serve para isso. Não é? Eu acredito que imagina a Geórgia. Tu olhas para a Geórgia e vês qualidade, porque tem lá os jogadores que estão lá. A Arménia também tem brasileiros. Tem que formar. Sim, essa formação requer tempo. Quando é tempo, é anos. E há pessoas que querem investir. Por exemplo, umas federações querem investir e querem o resultado imediatos. Pois, infelizmente, nós no atletismo também padecemos desse mal. Querem os resultados para ontem e esquecem-se que, isto é a minha opinião, esquecem-se que isto não é para uma geração, isto é para influenciar outras gerações, as que vêm a terem um estilo de vida saudável e olharem para o desporto de uma maneira diferente.
E depois eu acho que ainda traz outras coisas por trás. É completamente diferente mesmo. Às vezes falam-se da falta de apoios, não há patrocinadores, não há isto, não há aquilo. Porque as pessoas também não se identificam. E eu acho que isto tem que haver aqui uma identificação das pessoas às modalidades. E quando os melhores jogadores não são da nossa origem, pesa um bocadinho de forma negativa, no meu entender, mas é como te disse inicialmente, um desporto de equipa e um desporto individual é completamente diferente. Ainda assim, eu acho que o desporto tem que ser tem que se desenvolver para que tenha um impacto positivo a nível social e para dar oportunidade àqueles que cá estão e que também querem crescer. Imagina, eu sou apologista que, por exemplo, de uma situação, por exemplo, como o Pep, que nós temos na nossa seleção, eu sou apologista disso. Para já um jogador de qualidade de classe mundial, um dos melhores na posição dele, das melhores da história, mas que não foi a seleção portuguesa, não pegou num jogador que teve um ano em Portugal e já está, toma, português. Não. Uma pessoa que teve um percurso cá em Portugal, viveu cá, tem cá a família. Por isso, aí eu sou apologista que isso aconteça, percebes? Quando não tens essa qualidade que te dá essa competitividade. Mas é a questão da identificação, porque as pessoas depois acabam por encarnar aqui naquilo que é o espírito nacional. Não foi fácil, no início dele também nacional. Não foi fácil, Sim, houve muitas críticas, eu lembro-me de ouvir muitas críticas. Percebes? Mas pronto, acabou por se nacionalizar também, percebe? Por se tornar uma pessoa. Mas foi uma pessoa que já estava cá, percebes? Claro, pronto, e aquilo aí faz que acontece, todo o por sentido. exemplo, na Geórgia, etc., por pessoas que nunca lá foram, se calhar. E nós, como por exemplo, como descendentes de africanos, nós temos muitos desses exemplos, que os que nascem cá e outros que vêm para cá em tenra idade. E pronto, e identificam-se, fazem parte aqui também daqui da linha cultural, mas há essa identificação. A minha questão tinha muito a ver com, como tu acabaste de dizer, esses da Geórgia que nunca lá foram. Isso e então estamos a falar. Para mim não faz sentido, mas... porque uma das coisas que que teve mais impacto em mim, em ir à seleção, era cantar o hino, percebes? Era cantar um hino da minha seleção, e por isso é que cantava sempre de olhos fechados, porque sentia mesmo aquele momento, porque isso foi algo que foi desde criança, que era aquilo que eu mais queria, que era aquilo, o meu sonho era cantar o hino num jogo, era isso que eu queria. Obviamente que isso implicaria muita coisa, que era ser um jogador de uma seleção, percebes? E etc. Estás a ver? Só que esse era o meu sonho, percebes? Por isso é que quando tu vês uma seleção em que os jogadores nem cantam um hino, nem sabem um hino, nem sentem isso, para mim, acho que, na minha opinião, não faz sentido. Estás a ver? Eu não sou nacionalista, mas eu tem não que gosto haver aqui disso. uma Eu não me sinto confortável com isso, percebes? Claro. Porque tu, para ir para uma seleção, tens que sentir aquilo, é que tu estás a representar estás a uma representar nação. o teu povo. E é mais nesse sentido, percebes? Então, por isso é que nós temos uma seleção de portugueses e de origens de Portugal. Por exemplo, eu sou português, mas a minha origem é de Cabo Verde, o Pani é a mesma coisa, o Ziki da Guiné, por exemplo, são coisas, mas nascemos cá, percebes? O Pani nasceu em Cabo Verde, mas veio para aqui, fez a vida cá. São pessoas que identificam-se com o país, que são portugueses, estás a ver? E por isso é que quando lá vamos, sentimos, Claro. percebes? Sentimos, fomos bem acolhidos, a minha mãe sempre foi bem acolhida, a família do Pani é a mesma coisa, entretanto. Por isso aí faz todo o sentido. Aí faz todo o sentido. E depois tens uma pessoa, que é o Brás, que acredita numa coisa que é inacreditável, que é acredita no produto português, percebes? No jogador português. Ele acredita muito mesmo. Ele acredita que somos mesmo o melhor. Ele não te diz assim, Marco, tu és o melhor só para querer que tu chegues ao nível máximo, percebes? Ele diz-te. Formação. Ele diz-te mesmo, ele acredita mesmo naquilo. E aquilo que eles estão a fazer eles estão a formar desde muito. Conseguimos agora ser campeões europeus pelos miúdos. Isso então, é o que torna o sucesso. Isso é o que prolonga o sucesso. Quando tu tens uma fórmula em que resulta,
tu vais formando os jogadores dentro daquilo que são as tuas necessidades. Claro que vais ter sempre gajos bons. E eu tiro o chapéu ao Brás, ao professor Brás, porque tem mostrado uma competência fora do normal. Mesmo eu que venho do universo do desporto e tenho lidado com outras coisas, porque isso aí é que é o sucesso. O sucesso é pegar na matéria-prima que tem, transformá-la e fazer com que as próximas gerações de matéria-prima já venham com aquele mindset, com aquela definição, para que depois quem vier a seguir, a equipa que ganha não se mexe, a estratégia que vencedora não se mexe. E olha, e os melhores vão sempre. É uma fornada de foras de série que nós vamos ter. E isso é muito bom e é muito importante perceber em que há modalidades que andam a trabalhar dessa forma. O nosso tempo está quase a acabar, mas há aqui uma coisa que eu gostava muito de saber. O que é que nós podemos esperar do Tunha para o futuro? Enquanto atleta, acredito que vai durar um bocadinho, não a acabar já, mas mais uns 2-3 anos se calhar. O corpo ainda me permite e ainda não me sinto bem capaz, e fisicamente sinto-me muito bem. Por isso, enquanto atleta, competir sempre para conseguir ganhar e conquistar coisas, conquistar objetivos mediante o projeto onde esteja. Claro. E fora do campo, vou iniciar já o meu curso de PT. Gostava muito de ser preparador físico, por isso é que estavas ali há bocadinho com aquela conversa do treinador. Eu não quero ser treinador. Gostava muito de ser um treinador apenas para estar relacionado com o jogador, para lhe aprimorar os detalhes, aprimorar a parte técnica, percebes? Ajudar-lhe a parte física. Isso é que mais me dá mais prazer, é trabalhar com um jogador fisicamente, em que ele consiga depois, eu consiga perceber, olha, o que é que ele faz de errado no jogo para que ele possa crescer, que é apoios, posicionamento do corpo, trabalho de explosão, tudo isso é isso que me dá mais curiosidade de fazer, percebes? Trabalhar individualmente um jogador, percebes? Por isso é que acho que gostava de ser mais preparador físico para já. Quero muito, estou aqui planeado criar uma academia, e depois estou aqui numa empresa em que felizmente apareceu-me no trajeto desportivo, em que acredita bastante em todos os projetos em que possa apresentar, e fazem, e dizem-me, e disseram-me no início, disseram-me, a Cristina e o Gonçalo disseram-me uma coisa que levo para a vida, que era nunca, sempre que precisares de alguma coisa em termos de projeto, contacta-nos, porque nós queremos muito fazer parte disso. Isso quando tens uma pessoa que acredita em ti, como falámos há bocado de um Brás, tu dás a vida por eles. Claro, é verdade. Então é mais nesse sentido, é criar a minha parte, começar agora a fazer aquela transição do pós-carreira, preparar, que é para depois, quando eu acabar definitivamente, esteja tranquilo naquilo que eu quero, naquilo que eu posso, e quero trabalhar com aquilo que eu fiz para trás, que é pegar na influência toda neste desporto. Não quero, ficaria muito desiludido se trabalhasse noutro ramo a não ser desporto, percebes? Mas vale o que vale. Se não conseguir, aqueles jacarés que eu tenho lá em casa precisam de comer. Se não der aqui, tem que ser noutra coisa. Isso é garantido. Faz parte da nossa, do nosso ADN, não ficar à espera que as coisas aconteçam e fazê-las acontecer. Olha, este podcast também é um bocadinho isso. Isso mesmo. Olha, Tunha, muito obrigado por teres feito esta visita. Obrigado. Nós não nos vemos todos os dias, mas vemos muitas vezes. E pode ser que nos voltemos a sentar aqui para falar de outras coisas. Isso mesmo, com certeza. Então, olha, muito obrigado. E com isto terminamos aqui esta conversa com o Tunha de Lame. Espero que tenham gostado e espero que nos acompanhem mais uma vez aqui
no podcast da Shire Sports, o Energy Bite, onde ouvimos as histórias que contam. Obrigado.